8h23. Na linha conosco, neste momento, o cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, na seção Rússia e Eurásia, Vicente Ferraro. Professor, primeiramente, obrigado pela gentileza de no sábado pela manhã estar aqui de prontidão conosco. Olá, muito bom dia e obrigado pelo convite, Ellen Megali. Professor, eu queria começar entendendo um pouco com o senhor a visão russa deste conflito, porque a gente sabe, nós estamos aqui sempre pensando com a cabeça do Ocidente, olhando pela visão do Ocidente, e aí, ontem, né, na carta lá que foi votada no Conselho de Segurança da ONU, a visão do Ocidente está sendo muito clara, né, em relação às rupturas diplomáticas que aconteceram até aqui. Mas eu queria que você explicasse um pouco o olhar da Rússia para a Ucrânia e para este avanço da OTAN. É importante a gente distinguir que tem a visão russa, tem a visão do Estado russo, a visão do Kremlin, e a visão da sociedade, que não é algo tão unificado, né, que é uma polarização muito grande, que tem sido observada nos últimos dias dentro da própria sociedade, né? Ou seja, o discurso oficial do Kremlin não necessariamente tem uma adesão integral por parte da sociedade russa. Mas a versão oficial do Kremlin, né, que é uma das questões que são levantadas pela Rússia desde os anos 90, está essa questão, essa problemática do avanço da OTAN em direção às fronteiras russas, né? Após o fim da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar soviética, foi dissolvido e a OTAN continuou a existir, continuou a se expandir. Isso, obviamente, gerou um incômodo na diplomacia russa. Em 1999 houve uma intervenção em Kosovo, que foi um dos primeiros atritos diplomáticos entre a Rússia e os Estados Unidos no período pós-Guerra Fria. É interessante destacar que desde os anos 90 também já havia uma manifestação das elites ucranianas de uma intenção de entrar na OTAN, né? Porque naquela região, ali do leste europeu, há um sentimento por razões históricas, por razões políticas, também há uma percepção da Rússia como uma ameaça em potencial. Então, para parte dos países que estão ali, entrar na OTAN poderia ser um mecanismo de proteção contra uma eventual invasão, contra uma eventual agressão por parte da Rússia. Então há também esse sentimento ali no leste europeu de insegurança em relação à Rússia. Mas é interessante destacar que, além dessa questão da OTAN, há outros fatores envolvidos na disputa com a Ucrânia, né? Há fatores ideacionais, ideológicos, há outras questões geopolíticas envolvidas, há questões também internas à própria política russa, ao próprio jogo, a legitimidade do regime de Vladimir Putin dentro da Rússia, né? Só para mencionar brevemente para vocês, a questão ideológica que eu estava falando, em 2021, Putin emitiu um artigo em que ele questiona a existência do Estado ucraniano como Estado independente nas fronteiras atuais. Ele chega a mencionar que foi uma política errática das lideranças, uma política étnica errática comunistas soviéticas, que veio a traçar de maneira errônea as atuais fronteiras da Ucrânia, ou seja, ele contesta tanto as fronteiras que foram traçadas no período soviético e essas fronteiras que deram origem às fronteiras pós-soviéticas, né? Então isso, obviamente, gera insegurança não apenas na Ucrânia, mas também em outros países, em outras ex-repúblicas soviéticas, principalmente as que têm um percentual significante de minorias russas. Outra questão da legitimidade da hegemonia russa no chamado espaço pós-soviético, ali em toda a região. Desde os anos 2000, houve alguns países dessa região que levaram a derrubada de presidentes que eram mais pró-Rússia e culminaram na ascensão de presidentes ou outras lideranças que eram mais pró-Ocidente. Então a Rússia viu isso como uma perda de hegemonia, uma perda de influência ali na região, e a narrativa oficial, né, em diversos momentos, menciona que os Estados Unidos e a União Europeia ajudaram esses movimentos, né? Então, houve uma tentativa deliberada do Ocidente de tentar enfraquecer a política russa na região, no espaço pós-soviético. E um último elemento que eu gostaria de chamar a atenção é o impacto na legitimidade de Vladimir Putin, né? Em 2000, o conflito na Geórgia, isso teve um impacto positivo na popularidade de Vladimir Putin, e com a crise na Ucrânia em 2014, a popularidade de Vladimir Putin também deu um grande salto, né? Na ocasião,
chegou a ultrapassar a marca de 85% de aprovação. Então isso obviamente mexe com o nacionalismo, mexe com a sociedade, mas não está claro se essa questão em específico na Ucrânia terá esse efeito de legitimidade do regime. A sociedade russa está bem dividida, né, nessa questão, as imagens de mortes civis, há uma proximidade muito grande entre as duas sociedades, e as imagens do conflito com mortes civis vão chegando à Rússia, uma relação muito fraterna, há uma relação de que eles são percebidos como povos irmãos, e então isso é visto como um conflito fratricida, né, ou seja, pode ter um impacto negativo também para a popularidade, para a legitimidade de Vladimir Putin dentro da Rússia, ao contrário dos outros conflitos pelos quais a Rússia passou desde os anos 2000. Professor, eu queria voltar para o primeiro ponto que o senhor trouxe, primeiro bom dia, que é o Megali, de que existe uma visão do Kremlin e uma visão da sociedade russa. Esse discurso nacionalista de que eu vou trazer a Rússia de volta para o espaço que pertence à prateleira das superpotências, porque o Ocidente nos enxerga como bêbados, vagabundos, corruptos, a gente vai mostrar a eles qual é o nosso tamanho, Esse discurso é muito sedutor, né? Pergunto para os alemães. Sim. Sedutor e perigoso. Como é que a população russa se posiciona em relação a essa maneira de Vladimir Putin de enxergar o mundo e a própria Rússia? E aproveitando, esses números, quando falam da popularidade do Putin, eles são confiáveis, professor? Bom, na sociedade russa há uma nostalgia, um sentimento nostálgico em relação ao período soviético. Essa nostalgia não necessariamente tem um vínculo ideológico muito claro com socialismo, com comunismo, mas tem uma ligação em parte com a ideia de que a União Soviética, a Rússia, era uma grande potência com capacidade de tomar decisões de nível global, ou seja, era uma das principais potências globais. E Putin é visto como alguém que recuperou, em parte, esse papel. Então, teria havido uma recuperação desde os anos 2000, né, uma pesquisa de opinião pública do ano passado que questionou quais foram as principais conquistas de Vladimir Putin. A reestruturação do exército foi a primeira questão apontada pela população. E a segunda, a solução do problema checheno. Né? O Vladimir Putin entra bem em meio à Segunda Guerra da Chechênia. A resposta enfática que ele teve no conflito contribuiu para a popularidade dele. Obviamente foi um conflito com muitas mortes civis também, né? Há uma estimativa que varia de 25 a 200 mil mortes civis, ou seja, foi um conflito muito intenso. Mas esse conflito deu uma popularidade para Vladimir Putin e conferiu essa imagem de que está havendo desde aquele período, está vendo da Rússia como potência. Você pode repetir a segunda pergunta? Desculpe, eu acabei me perdendo. Eu queria saber se esses números de popularidade, se a gente pode confiar nesses índices de 85% de aprovação a Putin, se são números de institutos independentes? Há um instituto que chama Levada Center, que é um instituto muito respeitado, né, respeitado não apenas na Rússia, mas também no Ocidente. Esse instituto ele foi classificado na Rússia como agente estrangeiro, né, ou seja, uma política... essa é uma outra questão que eu gostaria de mencionar, que o conflito, eu mencionei que ele tem um impacto na popularidade, e é em parte por esse efeito de que, do discurso de que a Rússia está cercada por inimigos, então isso acaba tendo um efeito de coesão da população em torno do líder, né, essa ideia de que está sendo cercado, de que o país está cercado de inimigos. E isso é observável não apenas na Rússia, mas diversos países que passam por conflitos externos acabam passando por esse efeito de popularidade em torno do líder. Agora, em relação a esse instituto, o Levada Center que eu estava mencionando, ele é muito respeitado, ele foi classificado como agente estrangeiro pelo governo russo, né, ou seja, há uma política na Rússia de deslegitimar organizações independentes, né, e a palavra agente estrangeiro na Rússia tem um impacto muito negativo pela questão da Guerra Fria, né? Ou seja, então esse discurso de oposição ao Ocidente, de que a Rússia está cercada, acaba servindo para deslegitimar essas opositores e organizações, né, como se elas estivessem a serviço de forças inimigas. Mas uma questão, por mais que o Instituto tenha intenção, eu acredito que a pesquisa dele seja transparente, mas vale destacar que é um regime fechado. E a população, quando responde a perguntas de opinião pública, pode
pode estar com certo receio de uma eventual retaliação, né? Então não é garantido que 100% das pessoas que estão respondendo essas pesquisas se sentem confortáveis em manifestar uma opinião muito contrária ao governo, né? Então, independentemente mesmo que o Instituto de Pesquisa seja um instituto sério, pode ser, dado o fechamento do regime, pode ser que as pessoas que estão respondendo se sintam incomodadas em manifestar uma opinião muito sincera. Então, isso, nessa hipótese, não seria descartável também. Professor, eu quero reforçar com o nosso ouvinte aqui uma coisa que eu valorizo muito, acho muito importante. O senhor viveu na Rússia, né? Sim. Viveu lá por quanto tempo? Foram 3 anos, mais ou menos, né? 3 anos. Uhum. Então, acredito que o senhor consegue, e o senhor está trazendo aqui na nossa conversa, né, esse outro olhar do mundo, que é um outro olhar mesmo, é uma outra narrativa de mundo muito diferente desta que a gente conhece aqui no Ocidente. E aí eu queria voltar a um ponto que o senhor mencionou aqui, que é essa visão do russo, né, ou de boa parte da população russa, de que o período mais aberto da Rússia, né, a década de 90 ali, em que houve um período mais aberto, não foi um período bom para eles. Economicamente não foi bom, politicamente não foi bom. Os russos não estão em ter liberdades. Acho que isso faz muito parte de como eles hoje valorizam esse discurso de Rússia grande que Putin retoma, né? Sim, certamente. Os anos 90, que foi o período de maior abertura política do país, não foi um período de longe, não foi um período de democracia plena, mas foi um período de maior abertura política, de maior competição política, de maior abertura, e a Rússia passou por muitas dificuldades nesse período, né? Porque vale destacar que, diferentemente daqui do Brasil, que houve apenas uma transição política do regime militar para o regime democrático, lá houve a Rússia passou por uma transição econômica do socialismo para o capitalismo, uma transição política, né, uma tentativa de migrar para uma democracia, e uma transição identitária, que antes era um país, era a União Soviética, ou seja, havia uma identidade, que havia uma identidade soviética que estava sendo construída, uma identidade ideológica também, e que do dia para a noite se esfacelou. Então foi uma transição, né, diferentemente daqui, que foi apenas uma transição política, lá foi uma transição tripla, né, o que gera uma situação muito mais complexa. Então, nos anos 90, a Rússia passou por uma dificuldade muito grande, né, nesse período de transição, essa desconstrução do sistema socialista econômico muito negativo na sociedade. Imagine, foi um dos maiores processos de privatização da história. Imagine uma economia onde praticamente todas as empresas eram públicas e em um curto período de tempo houve um processo de privatização. Então, em 1998, há a crise da Rússia, né, ou seja, ao longo da década de 90 inteira, a situação econômica foi muito instável, foi muito precária, e em 1998 há esse auge, que é a crise econômica da Rússia, que teve reflexos, inclusive, aqui no Brasil. Nos anos 90 também, pelo conflito da Chechênia, ou seja, a guerra separatista da Chechênia. Outras regiões também manifestaram intenções de se separar, ou seja, teve um sentimento, uma percepção de que o Estado russo corria o risco de se esfacelar em parte. Então, houve alguns momentos também de crise política. Então, criou-se uma percepção, uma narrativa de que esse período de maior abertura política esteve associado à causa, à desordem, à crise econômica, ao separatismo, e quando Putin entra, ele fecha o regime, né, em direção à construção de um regime autoritário, centralizado, mas ao mesmo tempo, acho que esse regime autoritário conseguiu ali garantir ordem, estabilidade, uma reestruturação do exército, a resolução da questão chechena, a economia nos anos 2000 acaba crescendo, né, então, essa questão do crescimento da economia teve um impacto positivo para a popularidade e legitimidade de Vladimir Putin, né? Isso é conhecido como um líder de uma mão forte, de uma mão dura, né? Então, acaba criando essa narrativa de que um regime fechado, mais autoritário, teria maior capacidade de garantir a ordem e a estabilidade nos anos 90, né? Mas vale destacar que o que eles viram nos anos 90 não foi uma democracia, né? Foi um regime mais aberto, mas de longe ainda não pode-se dizer que era uma democracia. Mas a questão é que
essa crise que eles tiveram nos anos 90 não necessariamente está relacionada ao fato de ser uma democracia, de ter sido um regime aberto ou não. Está relacionado ao fato disso que eu mencionei, da transição tripla, né? Essa transição ela foi complexa não apenas para a Rússia, mas para diversas outras ex-repúblicas soviéticas e para alguns estados ali do leste europeu que também eram socialistas. Pode-se afirmar que a Rússia foi um dos dados, né, nessa transição, por outros detalhes, né, que eu poderia discutir em outra ocasião, mas isso não justifica criar uma associação de que democracia está sempre associado ao caos, né? Foi algo mais contextual que impactou essa percepção na sociedade. Professor, agora há pouco o nosso correspondente Jamil Chad, que tem muita experiência na cobertura internacional, previu um mundo com um novo desenho, em que a Rússia volta a ser considerada uma superpotência, volta a ser respeitada no Ocidente, caso de a ação na Ucrânia ser bem sucedida para o lado russo. Historicamente, os russos têm uma visão imperialista territorial, diferente da visão americana de criar um império por influência cultural, digamos assim. Grosso modo, tá? Com a Rússia, de novo, tendo esse poder, essa respeitabilidade, sendo considerada novamente uma superpotência, o senhor acredita no desejo por uma nova expansão territorial por parte de Putin? Essa eu acredito que esteja associada em específico à questão ucraniana, porque a questão da presença russa na Síria, há uma presença russa grande em alguns conflitos na África, ou seja, não necessariamente esse conflito na Ucrânia seria necessário para mostrar que a Rússia é uma grande potência. Desde da metade dos anos 2000, mais ou menos, a Rússia já mostrou que é um player global, que é uma potência global com capacidade de influenciar em decisões em diferentes partes do globo. Mesmo aqui na América Latina, a gente viu a presença da Venezuela, né, que ajudou a dar sustentabilidade para o regime de Maduro. No leste europeu, recentemente, a gente viu ano passado ali a presença russa em Belarus, que ajudou a dar uma sustentação para o regime ali que estava sofrendo com protestos. No Cazaquistão, no início desse ano. Então, não necessariamente uma vitória na Ucrânia seria essencial para determinar o rumo da Rússia como grande potência. Em relação se a Rússia tem intenções imperialistas ou não, há de fato uma diplomacia russa que já tem alguns anos, que é a ideia de mundo russo, mundo étnico russo, né? Ou seja, o mundo étnico russo ele inclui não apenas a Rússia, mas as regiões onde há etnias russas fora da Rússia, né? Um exemplo, além da Ucrânia, que há etnias russas, onde há etnias russas, há ali nos países bálticos também, como a Letônia e a Estônia, uma grande concentração de minorias russas. Então esses países eles temem o imperialismo, sim, eles temem que essa intervenção da Rússia na Ucrânia, com pretextos muitas vezes étnicos, possa ser utilizados em outras repúblicas soviéticas, como a Letônia e a Estônia. Mas, ao contrário da Ucrânia, a Letônia e a Estônia são membros da OTAN. Então, uma invasão russa a essas regiões, a esses países, seria o mesmo que uma guerra aberta contra os Estados Unidos, porque o ataque a um membro da OTAN, de acordo com as regras da OTAN, todos os outros membros têm que reagir, têm que contra-atacar. Então seria praticamente uma guerra mundial, uma guerra que envolveria potências nucleares. E eu não acredito que a Rússia incorreria nesse risco de se envolver num conflito com um membro da OTAN, como esses países bálticos. Pesquisador, cientista político, integrante do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, na seção de Rússia e Eurásia, professor Vicente Ferraro, muito obrigada pela sua gentileza mais uma vez. Vamos contar com o senhor outras vezes aqui.